Bem, pessoal, eu vou ensinar para vocês um pouco da conversão das unidades de medida. O que é a conversão das unidades de medidas? É você converter de uma unidade para outra unidade. Por exemplo, quilômetro para metro, né, de metro para decímetro, metro para centímetro ou metro para milímetro. Em aulas anteriores, como já foi explicado, né, o D7, descritor 7, que são exatamente essas grandezas. Uma das grandezas é o comprimento, e nós estamos trabalhando aqui com quilômetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né, as medidas de comprimento. Foi falado anteriormente nas aulas e até mesmo na sala de aula que existem estratégias que você multiplica por 100, por 1000. Eu vou explicar para vocês, né, essas estratégias, multiplicando por 100, por 1000, porque é de acordo com as casas, né? À medida que vai aumentando as casas, vai aumentando o número de zeros. E também vou explicar o porquê que se multiplica por 100, por 1000, né, por 10. E posteriormente eu vou postar lá no nosso grupo do WhatsApp algumas atividadezinhas, né? Gostaria de lembrar que o grande empecilho da conversão das unidades de medida não é quando você trabalha com os números naturais, né? Números naturais de 0 até infinito. É quando você trabalha com números decimais. O que são os números decimais? Aqueles números que têm a presença da vírgula, né? Geralmente, a grande dificuldade do aluno ao se deparar com a conversão de unidade de medida, embora ele saiba que é só multiplicar por 10, 100 ou 1000, ou dividir por 10, 100 ou 1000, é quando ele se depara com os números decimais, a presença da vírgula. Geralmente, ele se complica aí. Vamos lá. Pessoal, por que quando eu transformo de quilômetro para metro, né, eu multiplico por 1000, certo? Ó, quilômetro para metro, você multiplica por 1000. Pessoal, que à medida que eu vou aumentando aqui as casas, aqui na tabelinha, observe muito a tabela, eu vou multiplicando por 10. Quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. Hectômetro para decâmetro por 10. Até chegar no metro, eu multiplico novamente por 10. Observem, quilômetro para hectômetro eu multiplico por 10, quilômetro para decâmetro eu multiplico por 10, então aí 2 zeros, certo? Quilômetro para metro eu multiplico por 1000, observe que eu tenho 3 zeros, né? Então, quilômetro para metro eu multiplico por 1000, de acordo com a nossa tabelinha. E o metro, professor? O metro para decímetro, você novamente multiplica por 10, metro para centímetro, multiplica novamente por 10. Você vai observar que eu tenho 2 10 aqui, então eu multiplico por 100. Metro para centímetro, eu multiplico por 100, ok? Por 100. E metro para milímetro, professor? Como na tabelinha é de 10 em 10, ó, multiplicar metro para decímetro, multiplico por 10, metro para centímetro mais 10, né? Ó, que dá 100, ó. 10 vezes 10, 100. Metro para milímetro, outro multiplicaçãozinho por 10. Eu tenho 3 zerinhos aqui, né? Eu tenho 3 vezes o número 10. Então aqui vai dar 1000, ou vai dar 1000, né? Metro para milímetro, você multiplica por 1000, ok? Muitos alunos sabem disso, porém na hora de fazer com números decimais, eles se embananam, né? Se complicam. Pessoal, agora voltando à tabelinha, que é que mais cai nas provas? São essas transformações. Quilômetro para metro, metro para centímetro ou metro para milímetro. Raramente, em quinto ano, se cai milímetro para metro, porque aí, como é voltando, pessoal, como é voltando, aqui vai ser dividindo, entendeu? Aqui milímetro para centímetro, divido por 10, milímetro para decímetro, divide novamente por 10, e milímetro para metro, divide novamente por 10. Então eu tenho aqui 3 vezes 10, aqui, ó, 3 zeros, né, no caso. 3 zeros aqui, então milímetro
para metro, que é voltando, eu vou dividir por 1000, certo? E assim vai. Metro para quilômetro também eu divido por 1000. 1, 2, 3. É como se tivesse 3 zeros, né? Divide por 10, divide por 10. Divide por 10. Então aqui de metro para quilômetro eu divido por 1000, ok? Então vamos lá. Na hora dos exercícios vocês vão ver que é bem prático. Eu vou colocar aqui um exemplo de um exercício, né? Vou colocar o exemplo de um exercício com a presença dos números decimais, ok? Ó, vamos transformar em centímetros. Ó. Transforme para centímetros. Eu tenho um número 1,7, certo? Metro. 1 metro e 700 centímetros, né? 1,7 metros ele quer transformar para centímetros. Ora, eu sei que pela tabela, vou fazer novamente a tabela aqui embaixo, K, H, D, M, decimal. Acrescento o Mzinho aqui, da unidade de medida do metro, certo? Vamos lá. Ele quer transformar de metro para centímetro. Então eu tenho quantas casas? 1, 2. Então eu sei que ele multiplica por 100. Ah, professor, mas é 1,7. 1,7 multiplicado por 100. Pessoal, aqui você só desloca a vírgula. Se eu tenho 1,7, certo? Eu multiplico por 100, eu desloco a vírgula à medida da quantidade de zeros. Ó, eu tenho quantos zeros aqui? Eu tenho 2 zeros. Então eu vou deslocar a minha vírgula 2 casas para a direita. 1, 2. Então esse espaço vazio aqui eu preencho com 0. Então a vírgula sai daqui, vai lá para o final, fica 170 centímetros. Ok? Fica 170 centímetros. Vamos, outro exemplo aqui, trabalhando na transformação de metro para centímetro. Deixa eu ver aqui outro número. 3,8 metro para centímetro. Ora, pessoal, como eu disse que é só multiplicar metro para centímetro, é só multiplicar por 100, então eu tenho aqui 3,8 vezes 100. No caso aqui eu desloco a vírgula. 3,8, eu vou deslocar a vírgula quantas casas? 2 casas, eu tenho 2 zeros aqui no 100. Então, 1, 2. Esse espaço vazio eu vou preencher com o quê? Com o 0. A vírgula foi aqui para o finalzinho, ó. Então ficou 380 centímetros. Aí foi a transformação de metro para centímetros. Agora vamos transformar quilômetro para metro. Como eu havia explicado, vocês têm aí no vídeo, que quilômetro para metro se multiplica por 1000. Certo? Multiplica por 1000. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho 13,7 km e ele quer transformar em metro. Quer saber quanto é isso aqui em metro? 3,7 km em metro. Pessoal, se é para multiplicar por 1000, ó, eu tenho 13,7 vezes 1000. Eu vou repetir aqui o 13,7 e vou avançar 3 casas para a direita, porque quando eu multiplico por 1000, eu avanço 3 casas para a direita. Eu tenho 3 zerozinhos aqui no 1000. Então fica 1, 2, 3. Eu sempre faço com esses espacinhos, que eu vou preencher esses espacinhos com 0. Então fica quanto? 3,7 km equivale a 13.700 metros. Entenderam, pessoal? O deslocamento da vírgula. Agora tem com os números naturais. Por exemplo, 2 km para metro. Ora, né, multiplicado por 1000, 2 vezes 1000, 2000 metros. Ok?
de metro para centímetro. Tenho 3 metros, vou transformar em centímetros. Fica com 3 metros em centímetros. Se você observar lá na tabelinha, volta o vídeo lá, observa na tabela, depois do metro eu tenho decímetro e centímetro. Então eu tenho duas casas, né? Decímetro e centímetro. Então de metro para centímetro eu vou multiplicar por 100. Então 3 metros para centímetro, 3 vezes 100, que no caso vai dar 300 centímetros. Ok? Bem, pessoal, eu vou postar umas atividades aí de transformações, né, das conversões de unidades de medida, para vocês verificarem mais, trabalhar com a questão das vírgulas, da deslocamento da vírgula, ok? Outra coisa também, aqui que eu tinha me esquecido, quando se trabalha no quinto ano, é mais para transformar essas unidades que eu falei para vocês, quilômetro para metro, metro para decímetro, metro para centímetro ou metro para milímetro. Por exemplo, tem um 6 metros, ele quer saber isso aqui em milímetro. Ora, você lá observar lá na tabela, eu tenho metro, aí tenho decímetro, centímetro, milímetro. Então você vai multiplicar 6 vezes 1000. 6 vezes 1000, 6.000 milímetros. Ou seja, 6 metros é igual a 6.000 milímetros, ok? Eu vou posteriormente postar a atividade, espero que vocês realizem essa atividade e depois eu gravo vídeo corrigindo as atividades que eu mandei para vocês. Abração!